Não sei por que milagre não tá aqui no negócio de carregando tudo. Vou só dormir nessa negócio. Então, rapaziada, hoje o vídeo vai ser muito corte. Então, o objetivo do vídeo, eu acho que vai ser... Eu não vou evoluir ele nesse episódio, não. Eu vou evoluir meu PJ e pegar aquele negócio que voa. Mas o vídeo vai ser corte, muito corte. Então eu vou pegar essas frutinhas pra eu ter comida. Por causa que eu não quero ficar morrendo de fome lá. Hoje não vai ser um episódio capturando. Mas eu tenho que montar minha equipe já pra outra conta Rocket. Porque eu acho que foi no episódio anterior que a gente luta contra a equipe Rocket. Eu morri 2 vezes. Meu Pokémon quase morreu. Quase meus Pokémon todo nem me dou. Mas já deixa o like aí. E hoje eu vou tentar postar. E hoje vai ter episódio de do lobo aí do lobo. Você que não sabia o que é a série Lobo do canal, é que a gente vira lobo e tipo a gente vai ter que recomeçar tudo do início. Mas deixa o likezão. E rapaziada, por que eu não trago vídeo de download de Ados? Por causa que teve um vídeo que eu postei de download de Ados, bateu muita view, mas só que não bateu like bom, rapaziada. Mas eu acho que eu vou trazer. Vou ver se essa Ados de Pokémon atualiza. Assim que atualizar, e se eu conseguir, eu vou postar aqui, rapaziada. Mas o pedido que eu vou evoluir, ele vai ser esse aqui, eu acho. Eu não sei qual pedido eu vou evoluir, mas eu não vou levar nenhum Pokémon comigo por segurança por causa que eu vou me matar pra voltar pra cá. Então preciso que todos fiquem sentados. Deixa eu ver. Sentado. Pega o máximo que eu conseguir. Não, rapaziada, eu já tenho o suficiente pra evoluir. Só falta uma Hurricane e eu já evoluo um Pokémon. E você que tá mais perto. Então ele que vai ter o grande poder de voar. Oxi, evoluiu. Oxi. Senta. E rapaziada, ele evoluiu. Nem sabia que ele evoluiu agora. Eu pensei que era 10. Pelo menos da primeira vez foi 10. Então a gente já sabe qual é. Então o vídeo vou só deixar na hora que eu conseguir. Eu vou tentar pegar Hurricane, vou tentar pegar moeda, mas essa moeda eu já sei como eu vou conseguir, rapaziada. A moeda eu vou conseguir vindo. Eu tipo vou dar pra essa Pokéball aqui pra fazer uma demonstração. Vamos dizer a Pokéball vem tipo assim, mas aqui grudar no chão. Aí eu bato e vem moeda. Então é tipo assim que eu vou conseguir o item. Então vai dar muito trabalho e nem é meio aqui só tem uma fruta. Eu também tenho uma Pokébola. Rapaziada, eu não consegui essa moeda o suficiente, mas o resto eu vou tentar pegar em vídeo. Desisto desse. Preciso que ele me mate.
vou deixar o Pokémon me matar. Deixa eu ver se tá carregando. Tá. Vou deixar o Pokémon me matar. Aí eu já volto. Pronto. Poxa, demora de carregar. Agora deu uma travadinha. Não. Danta. Esse item que eu não tenho a mínima ideia porque serve. Hurricane que dá pra comprar. Não dá pra comprar ainda. Dá pra comprar, rapaziada. Ah, não. Pensei que dava. Eu vou... vou gravar mesmo. Mas pior que eu vou levar até comida. Porque isso aqui é muito difícil conseguir. Como o objetivo só é pegar esses itens. Pra vocês tá só corte, só eu falando. Mas pra mim não tá só assim. Agora, como já tá no final, eu vou só mostrar essa parte de eu pegando as Pokébola. Um ratatá. Não vou tentar capturar não. Se fosse Shine. Rapaziada, pera. A diferença desse pra aquele outro. Caraca. Já volto. Pega um aqui, velho. Por que, velho? Chat tá tudo Rapaziada, consegui a quantidade suficiente. E eu minerei um pouquinho pra conseguir fazer uma armadura, rapaziada. Eu consegui achar pedra. Também veio algumas pedras desse, né? Também, eu não sei se eu não me lembro se eu gravei. Fazer um peitoral, uma calça. E dá pra fazer uma picareta. Deixa eu me cortar. Mas eu não vou fazer picareta não. Vou logo fazer esse item. E o bom, rapaziada, que eu só preciso fazer um dele. Dá pra pegar outra bola, mas aqui eu não... Um dele. Agora vender essas pedras. Já dava pra... Já vendi tudo? Já. Consegui até mais, rapaziada. Vou girar um pouquinho nesse negócio aqui. Pra vir... Quero ver só se vem coisa boa. Veio... Tá vindo muito item. Veio diamante! Linha. Eu pego um desse cartão. Ai, esse negócio deixa um pouquinho. Rapaziada, do que eu mostrei no primeiro episódio que eu peguei no criativo. Não, foi segundo.
Por causa que eu tive. Por causa que o mundo recomeçou tudo. Tá ficando doido. Agora eu tenho um cartão preto. Vou recarregar. Oxi. Não é vermelho, mas serve. Agora eu domei. Agora eu posso colocar meu Pokémon aqui dentro. Também posso guardar item aqui dentro, mas. Deixa eu ver, tá em casa aqui tem um cachorro chato bem latindo no portão de casa. Guarda. Os 3-0 tá 3-1. Vocês viram? Que. Rapaziada, eu tenho muita moeda, muita. Guarda no PC também. Eita, ventania. Guarda. E frutinha. O objetivo do vídeo tá feito. Eu vou colocar o PG grandão mesmo na thumb. Você não vai colocar eu em cima do PG? Então, tipo, pra conseguir tudo vai ser bem mais fácil. Por causa que, tipo, voando. Não, volta aqui. Desce! Corre. Rapaziada, como eu tô muito moda, eu acho que eu vi o teste do lendário. Mas eu vou ver se no aplicativo. Eu vou ver se no aplicativo se bioma de montanha com gelo spawna. Mas eu só sei que é bioma de gelo. Não sei se esse bioma serve. Que é de montanha com gelo. Mas rapaziada, eu toda hora acho que esses combomelo é coisa. Ah, e o item de voar não some, tá? Então, aí, consegui. Pega meu Pokémon. Voar. Ah, não vou pegar Pokémon porque que eu não preciso. Rapaziada, como vocês falam, se vocês tiverem alguma série pra me colocar, alguma coisa assim, eu tento participar, sabe? Pode ser de Naruto, Survival. Survival é melhor ainda. Mas qualquer coisinha pra... Olha, tem uma Pokéblock. Será que vem moeda? Moeda. Vocês me falam que eu tento participar, rapaziada. Vem moeda. Por causa que eu sempre estou olhando nos comentários. Como esse Pokémon é meu? Rapaziada, se vocês... Peraí. Meu pedido já é evoluído. Não tô nem esse meu. Acho que vai ser a primeira e a última live que eu fiz esse. Oxi? Rapaziada, se também tiver como consertar esse bug, que toda hora tem um PG em mim. Ou os PG teve filhote? Qual é a questão PG? Mas também vou retirar. Ah, vou deixar nele. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E também vai sair um episódio de Lobo aí. Que no caso é lobisomem, mas o nome da série é Lobo. Desce. Qual é que desativo? Vou cair. E rapaziada, o vídeo foi esse. Antes de eu crescer, vocês tem que deixar o like. Conseguiu deixar o like. Comentar. Comenta. Vou tentar sorte aqui nesse negócio de girar. E veio coisa que eu não quero. E veio até que é bom. E veio coisa que eu não quero. Mas rapaziada, eu vou ver se eu faço uma série de Naruto, alguma coisa assim, se eu tá alguma coisa assim, rapaziada. Por causa que é bom ter coisa no canal. Foi assim,